Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 15, atividade 15.5, e na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando gráficos e a aula de hoje está bem legal. Então fica aqui comigo até o final da aula, tá legal? Já vem aqui embaixo, deixa o like, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook, convida a sua professora para cá para o canal. Assim, juntos, a sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do Enem. Lembrando, quando você deixa o like, você está ajudando outros alunos também, porque o YouTube manda essa aula para outros alunos quando você deixa o like. Tá legal? Já verifica também se você está inscrito no canal, nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder mais nenhuma aula. E se ficar com dúvida, não saia da aula, fica comigo até o final. E no final da aula você comenta aqui para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Vamos começar. Na região metropolitana de São Paulo, o sistema de abastecimento de água é integrado. 8 complexos são responsáveis pela produção de 67 mil litros de água por segundo para atender 33 municípios abastecidos pela Sabesp. E outros 6 que compram água por atacado: Santo André, São Caetano do Sul, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Diadema e Mauá. Observe e responda as questões. Então aqui, primeiramente, temos um gráfico, certo? E esse gráfico, o nome dele é gráfico de barras empilhadas, tá certo? Então temos as barras aqui na horizontal. Muito bem. Então aqui, no nosso gráfico, o que a gente pode observar as primeiras informações? O título dele, né? Os mananciais, ou seja, aonde nasce, né, a produção de água. Então são os mananciais da cidade de São Paulo que produzem água por segundo, tá certo? Aqui temos na vertical o rótulo mananciais, ou seja, aqui está dizendo que cada nome aqui é o nome do manancial. E aqui embaixo, no final aqui, temos o rótulo litros, que é a quantidade de litros que esses números representam. Então tá aqui, de 1000 em 1000. Começa no 0, depois 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e vai até 100 e... Não, 100 não, vai até 15 mil. Então, de 0 até 15 mil litros por segundo. Muito bem. Vamos entender o exercício agora. Já vimos aqui o gráfico, já vimos também aqui os seus rótulos. Agora nós vamos entender as perguntas. Letra A. A que se refere esse gráfico? Ele se refere, sobre as nascentes, os mananciais e a quantidade de produção de água por segundo. Então é isso que a gente vai colocar aqui. O próprio título do gráfico já nos fala do que se trata essa informação que está mostrando aqui. Então vamos colocar aqui essa informação na letra A. Então temos aqui, ele se refere à produção de água por segundo dos mananciais da cidade de São Paulo. Muito bem. Agora na letra B. Que informações são apresentadas no eixo vertical? Qual que é o eixo vertical? É esse aqui, vertical significa em pé, assim, tá certo? Significa em pé. Então, o eixo da vertical, ele representa quais informações? O nome dos mananciais. Olha aqui, Rio Grande, Alto Cotia, Cantareira, Rio Claro, Alto Tietê e Guarapiranga. Tá certo? Então, esses são os nomes dos mananciais. Muito bem. Agora, na letra C. O que representam os números que aparecem no eixo da horizontal? Qual que é o eixo da horizontal? Esse de baixo aqui, ele segue assim, no horizonte. Tá certo? Horizontal é uma linha assim, Então, o que se refere a esses números mesmo? A quantidade de litros que é produzida por segundo, tá certo? Então tem aqui, de 0 até 15 mil litros de produção por segundo. Então vamos colocar aqui também a quantidade produzida de litros por segundo. Muito bem, vamos continuar na letra D. Há mananciais que produzem a mesma quantidade de água por segundo? Quais? Então, primeiramente, o que significa esse A?
Na língua portuguesa, esse A significa existe. Então, ó, vamos reler a pergunta, trocando o A por existe. Existe mananciais que produzem a mesma quantidade de água por segundo? Quais? Então aqui ó, são duas perguntas, olha só, a língua portuguesa é muito importante aqui também. Ó. Duas perguntas. A primeira está perguntando se existem mananciais que produzem a mesma quantidade de água. Então vamos responder essa aqui primeiro. E tem sim, ó, o Cantareira e o Alto Tietê. Olha aqui, ó, os dois estão na mesma linha aqui, ó, que é a linha de 10.000 litros por segundo, tá certo? Então os dois, ó, eles estão exatamente na mesma linha. Os outros não, ó. Tem um que está aqui em 5.000, 4.000, 1.000 e 15.000. Não, 14.000. Então temos aqui ó, somente Cantareira e Alto Tietê. Respondendo a primeira pergunta, então, existem mananciais que produzem a mesma quantidade por segundo? Sim. Agora ele tem a segunda pergunta, ó, quais? Então aqui a gente tem que falar os nomes. Cantareira e Alto Tietê. Vamos colocar aqui então as duas respostas. Sim, para essa primeira pergunta, e o nome dos dois, ó, Cantareira e Alto Tietê. A resposta para a segunda pergunta aqui, tá certo? Agora, letra E. Qual é a produção de água por segundo do manancial de Rio Claro? Então ele quer saber somente do Rio Claro aqui nessa pergunta, na letra E. Então a gente vai olhar somente para essa informação aqui, ó. Tá vendo? Rio Claro. As outras, por enquanto, não tem importância para nós, para a letra E. Então na letra E ele quer saber o quê? A produção de água por segundo. Aonde que a gente vai olhar? Vamos olhar essa barra e onde ela termina. E ela termina aqui, ó. Tá vendo? E essa terminação dela indica aqui pra gente, ó, que a Rio Claro produz 4.000 litros de água por segundo. Então, o que a gente vai colocar aqui na letra E. 4.000 litros por segundo, tá certo? Agora, letra F. Qual desses mananciais produz a menor quantidade de água por segundo? Então, vamos ver aqui a menor, tá vendo? Ó, é menor, não se confunda com maior. Então, menor quantidade de água por segundo tá fácil. Olha só como o gráfico nos ajuda muito para achar rapidamente qual é a informação que a gente quer. É a menor, não é? Então, a gente procura a menor barra, que é do Alto Cotia. Ele está perguntando qual manancial. Então, qual é o nome? Tá? Não é a quantidade. Mas você pode colocar a quantidade, não tem problema, junto com o nome. É um complemento da resposta. Então, o manancial que produz a menor quantidade, Alto Cotia. Vamos colocar aqui. E você pode, inclusive, colocar uma vírgula no seu material e escrever a quantidade. Veja só, 1.000 litros. Escrever aqui, ó. 1.000. Vou abreviar o litro. E o L de litro. Tá certo? Muito bem. Bem tranquila essa aula, né? Ela não tem segredo. O gráfico ele nos ajuda muito a interpretar informações numéricas. Imagina se a gente tivesse que ficar comparando todos esses números aqui. Demoraria mais. Então o gráfico ele ajuda de uma forma visual da gente encontrar qual que é o maior, qual que é o menor, se teve produções que foram iguais. Então ele ajuda de uma forma muito rápida da gente interpretar essas informações. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora. O like ajuda muito ao YouTube em enviar essa aula para outros alunos. Então ajude outros alunos também. Já compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e chama por aqui para o canal. Assim, juntos, sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Lembrando, se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo para mim que eu vou te ajudar, tá legal? E já verifica se você está inscrito no canal, ativa esse poderoso sininho das notificações para não perder mais nenhuma aula do canal. Um grande abraço, até a próxima aula.